Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A diversidade é uma oportunidade maravilhosa, porque ela o força a ir mais fundo. Você é capaz de cavar e encontrar a base dentro de você, que o liberta do medo de que certas ações ocorram. Por vezes você acaba fazendo coisas que sabe que não são ideais, mas parece algo agindo através de você. Existe um poder que o leva a fazer coisas que sabe que não são certas ou benéficas, mas não consegue evitar. Isso ocorre em várias áreas da vida e também está presente em vícios, como o vício em substâncias ou hábitos prejudiciais. Minha resposta é semelhante à que dei anteriormente. O poder da presença precisa crescer em você para ser forte o suficiente e resistir a essas impulsões. Não é uma questão de força de vontade, pois aplicar força para resistir não é a abordagem ideal. Estou falando de um tipo de poder que pode ser confundido com força de vontade, mas não é simplesmente segurar algo. Por exemplo, se o vício está ligado a bebidas intoxicantes, você pode sentir a tentação quando as garrafas estão presentes e a sensação de que precisa ir lá e se servir de uma bebida. Quando você não está nem um pouco consciente, nem mesmo sabe o que está fazendo. Está tão inconsciente que já está segurando a bebida e bebendo. Nesse ponto você até percebe que está bebendo. O mesmo ocorre com a comida. Mencionei a pessoas com vícios alimentares que muitas vezes acordam no meio da noite já tendo comido. Elas foram inconscientes até a geladeira, pegaram o bolo de chocolate e já estão na metade quando de repente percebem: ei, o que eu estou fazendo? No entanto, a consciência chega tarde. A força de vontade seria segurar essa vontade, dizer eu não vou, mas muitas vezes, depois de um tempo, ocorre uma explosão, como uma chaleira fervendo que não aguenta por muito tempo. Então você pode ter alguma racionalização em sua mente sobre por que fará isso de qualquer maneira. A mente fornecerá uma razão. Conversei com um homem viciado em comida, cujo corpo estava prejudicado pela obesidade. Ele costumava dizer, antes de se entregar a um excesso alimentar: ei, você teve um dia difícil. Realmente merece um tratamento. Não vou fazer isso por muito mais tempo, só hoje. Eu preciso realmente de um tratamento especial. A vida não me tratou e é o único prazer que eu tenho. Eu tentei mostrar a ele que esse pensamento era um engano e tive algum sucesso. Mas, infelizmente, era tarde demais para salvá-lo. Ele não está mais no corpo, mas está tudo bem. A essência nunca deixa de existir. Ele provavelmente reencarnará agora, talvez para aprender alguma lição. Como mencionei ao primeiro questionador, pratique o poder da presença quando não estiver particularmente tentado por nada. Recomendei a prática de sentir a presença permeando cada célula do corpo, a consciência interna, e dessa forma haverá presença suficiente. Quando o impulso vier, use-o. Não diga para ir embora, pois ele não irá embora. Ele virá de qualquer maneira. Observe o impulso, perceba que não é algo bom, e se houver consciência suficiente,
use-o sempre que o impulso surgir. Essa é a sua prática espiritual especial. Em vez de tentar se livrar dele, dê as boas-vindas ao impulso e veja como é uma prática espiritual especialmente projetada para você. Transforme isso em prática espiritual. Primeiro perceba que é uma oportunidade para praticar. A primeira coisa a fazer é adiar, não obedecer ao impulso imediatamente, mas atrasá-lo. Assim, quando sentir o impulso, diga: aqui está a minha próxima prática espiritual. Vou atrasar a ativação desse programa na TV por 3 minutos. Durante esses 3 minutos, observe o impulso em você. É uma forma de energia. Perceba que está lá como um pequeno gremlin ou algo do tipo. Nesse momento, introduza um intervalo de tempo antes de ceder. O espaço pode ser uma prática útil. Você não está dizendo que não cederá. Em vez disso, nos próximos 3 minutos, vou observar você. E você brilha a luz da consciência sobre esse impulso, que é uma forma de energia. Pode se manifestar como uma emoção ou invadir perigosamente sua mente, tentando explicar por que você deve ceder, como expliquei ao meu amigo. Pensamentos podem surgir, explicando que você deve seguir esse impulso, e é nesse momento que você precisa estar presente e consciente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos que surgem. Observe o pensamento reconhecendo e reserve 3 minutos para essa prática espiritual interessante. Durante esses 3 minutos, observe o crescimento da sua consciência aplicando a situação. Após esse tempo, veja como se sente. O impulso pode não ter se dissolvido completamente, mas provavelmente ainda está presente. Nesse ponto, avalie se você tem força suficiente para mais 2 ou 3 minutos. Fortaleça sua consciência. E ao atingir 5 ou 6 minutos, observe o que acontece. Pode ser que o impulso retroceda, fique inativo, e de repente você não precisa mais ceder. A vida que você é vai além da própria consciência que você tem, permeando todo o corpo e indo muito além. É também a vida que ela é. Se você sentar, o mesmo se aplica a uma pessoa que está morrendo. Isso pode ser uma experiência muito dolorosa, especialmente se a morte parece chegar cedo demais. Mesmo em casos de uma pessoa idosa, pode ser doloroso. Se for uma pessoa mais jovem, alguns podem dizer que não foi feito para morrer. No entanto, quando você se senta com uma pessoa que está morrendo, pode significar para ela, claro, uma experiência diferente. Para a pessoa que está morrendo, se houver a menor compreensão de aceitação, rendição e quietude durante a vida, ela poderá acessar isso e ir muito fundo. Às vezes é mais difícil para as pessoas ao redor do que para a própria pessoa que está morrendo ou muito doente. Você precisa levar sua atenção mais profundamente. Digamos que você esteja sentado com sua irmã ou qualquer pessoa morrendo ou muito doente. A mente pode dizer que você deveria dizer algo ou fazer algo para ajudar. Mas, na realidade, não há nada que você possa fazer. No entanto, você pode ser, pode ir mais fundo no ser. Então é realmente um devir. Apenas sente ao lado da cama dela ou segure a sua mão.
Deixe de lado a ideia de fazer. Quando minha mãe estava adoecendo e seu corpo estava falhando com a idade, ela costumava me perguntar o que eu deveria fazer. E a resposta era: isso é agora, não há mais nada a fazer. Sempre era o velho condicionamento em sua mente, porque a mentalidade ocidental insiste em acreditar que pode sempre fazer algo para mudar a situação, para remediar a situação. Em hospitais, tudo é centrado em fazer, mas chega um ponto em que não é possível fazer mais nada. A mentalidade ocidental, muitas vezes, não compreende isso e continua querendo fazer, mesmo quando não é mais possível. Isso pode infligir mais dor, pois quer fazer algo, mas não sabe mais o que fazer. A mente ocidental não está confinada apenas ao Ocidente. Eu a chamo assim para simplificar, mesmo que agora até mesmo o Oriente tenha adotado essa mentalidade. No entanto, não é reconhecida no Ocidente como algo que exista ou seja valioso. Mas é crucial existir. E se você já cultivou isso antes da situação se tornar tão difícil, será uma ajuda. Mesmo para aqueles que nunca ouviram falar disso, ainda pode ser possível. Mas para aqueles que estão aqui, todos nós enfrentaremos a experiência de estar com alguém próximo que está morrendo. E claro, todos enfrentaremos, mais cedo ou mais tarde, o momento em que nossa própria morte se aproxima. Se até esse momento você não tiver explorado isso, nem sequer tocado nisso, pode ser difícil ir tão profundamente. No entanto, se você já teve essa experiência em sua vida, como todos vocês tiveram, e muitos de vocês mais do que tocaram nisso, então qualquer tipo de sofrimento extremo desse tipo, seja acontecendo perto de você ou para você, trará um enorme aprofundamento que o forçará a ir mais fundo. Você tem que se aprofundar em uma situação como essa. Se não for profundo, você vai sofrer enormemente. Mesmo se você for profundo, ainda sofre na superfície. Você chora, sente tristeza e dor, mas por baixo do sofrimento, você pode de repente sentir uma quietude, uma vastidão em si mesmo. À medida que o agora se torna cada vez mais minha experiência, comecei a questionar por que estar em um relacionamento com outra pessoa. Eu gostaria de saber mais como as coisas mudam quando estamos buscando um relacionamento. Observando a si mesmo em relacionamentos, você pode realmente encontrar as respostas para a sua pergunta. Pedir para encontrar alguma conclusão mental sobre a função dos relacionamentos quando você está presente ou acordado pode não ser tão útil. Muitas pessoas desejam saber a resposta, a razão pela qual estão aqui. Mas você pode observar como os relacionamentos funcionam em sua vida ou como os novos relacionamentos, se entrarem em sua vida, diferem dos antigos, quando você não estava presente, quando ainda não está conectado à fonte dentro de você, que é a dimensão transcendente, a quietude, a consciência. Você pode buscar algo da outra pessoa. Isso pode ser algo muito sutil ou não tão sutil. Quando você não se conhece como a luz da consciência, como uma realização viva, que não é difícil de alcançar, está aqui quando você se conhece. Mas quando isso fica obscurecido, você busca porque essa é a única fonte de verdadeira satisfação, paz e vitalidade. Se isso estiver bloqueado, você pode buscar através de outra pessoa,
buscando algo que o outro ser humano não pode realmente te dar. Mesmo situações imaginadas, como ter a estrutura certa para a vida, uma boa renda, um lugar para viver, um relacionamento adorável, poder viajar, não proporcionarão satisfação permanente. Será uma satisfação de curta duração, sempre seguida de insatisfação. Assim, na busca tradicional por relacionamentos, muitas vezes a busca de algo através do relacionamento, seja no prazer físico ou psicológico. Enquanto houver a busca pela conclusão através do outro, o relacionamento está condenado. À medida que a presença surge, a mente pode perguntar se ainda é necessário ou desejável um relacionamento. No entanto, a mente adora buscar respostas abstratas ou conclusões sobre relacionamentos. Mas isso seria uma limitação autoimposta. A vida não é algo para ser vivido com base em conclusões mentais e definitivas, mas sim experimentada e explorada continuamente. O Ocidente pensa: que existência inútil! Vamos lá, tenha um emprego, trabalhe. Quando está apanhado na forma, falta-lhe completamente o entendimento, pois tudo o que vê são formas inúteis, para ali sentadas. Eles são parasitas na sociedade. Se permitem ser alimentados pelos outros e lhes trazem a comida. Deviam estar a trabalhar pela sobrevivência, tal como eu. É quando a mente, que não sabe nada para além da forma, olha para a forma e não entende nada. O belo é que na Índia reconhecem sempre isso, porque eles ainda não perderam completamente o contato. De fato, eles podem ter ido demasiadamente longe na direção oposta, pois perderam o interesse na forma e dirigiram-se só para o ser. Atualmente, a Índia tem vindo a ficar ocidentalizada, e quanto mais lê sobre esse país, verifica que eles já estão na era do computador e etc. Está tudo bem também. A questão está aonde encontrar um equilíbrio. Eu me perdi completamente, tal como a maioria, na forma, e então aconteceu uma mudança. Me afastei na direção oposta do alinhamento e equilíbrio, voltando a perder-me outra vez completamente. Mas não na forma. É claro que não podemos perder-nos na não forma. É apenas uma forma de colocar isso, pois a não forma é essencialmente quem você é, e contudo, numa perspectiva mais inferior, pareceu como se eu tivesse perdido a cabeça. Eu era alguém que tinha uma carreira promissora e que passou a sentar-se nos bancos de jardim, não fazendo nada mais, apenas sendo e saboreando continuamente o sentimento de ser, a beleza, a doçura de estar vivo, a alegria de apenas ser, olhando o mundo e vendo-o refletido em todas as formas de vida, que por sua vez refletem a alegria do ser. As árvores, os pássaros e mesmo os humanos atarefados, correndo como loucos. Mas eu sabia que dentro deles estava também o mesmo ser. Da perspectiva externa, a habilidade de gerir as formas, de manipular o mundo da forma, desapareceu por algum tempo, tendo gradualmente se reestabelecido. A partir daqui passei a estar apto a fazer e a ser ao mesmo tempo. Esse não é o destino de cada um de vocês, o mudar completamente para o ser e ficar incapaz de movimentar-se no mundo da forma que o rodeia. Acontece ocasionalmente, mas não para a maioria. As pessoas que tiveram uma mudança traumática de um nível para outro, como eu, parecem, por algum tempo, terem enlouquecido.
Aqui cito o sutra lindíssimo de Buda. Foi para a costa mais longínqua. Afastou-se e encontrou-se. Parece que é o nosso destino aqui. Enquanto forma, balancear, equilibrar com a não forma, por isso estamos aqui. A maioria de vocês está na transição para um novo estado de consciência. Qual é o novo estado de consciência que está a emergir? É o estado que está equilibrado entre as duas dimensões, o manifestado e o não manifestado. Este é o equilíbrio num ser humano. Esta transformação é tão radical que alguns humanos vivem dessa maneira, tornando-se numa obra de arte, transparente para a não forma, o divino. Isto irá mudar o mundo inteiro. Aquilo que experiência como o mundo construído pela mente mudará completamente. Não necessitamos de especular como o mundo irá ficar quando o número suficiente de humanos estiver na nova consciência. Não é importante por agora. O que é importante é que cada um de nós entre nesse novo estado de consciência. Em consequência disso, não sabemos o que fará a sua história, como irá mudar a história que se desenrola no tempo, o que irá fazer no seu mundo exterior, como é que isso irá afetar o modo de vida que leva. Não pode predizer e nem precisa. Irá tornar-se um grande artista? Ganhará um Wimbledon? Mantenha em mente que grandes artistas e jogadores de tênis não são mestres iluminados. Aqueles têm acesso ao que é maior do que a mente humana na pequena área da sua atividade. A maioria, mesmo que tenham atingido a maestria, serão tão loucos como todos os outros, talvez ainda mais loucos. Por vezes, a entidade construída pela mente entra, olha para o que eles fizeram e diz: eu fiz isto, fui eu. A grande ilusão. É claro que se sentirá muito especial. O ego identifica-se com o que for que veio do estado de não-ego, começando a bajulá-lo a si, dizendo que é o maior. Ele projeta a imagem da especialidade em você. A grande estrela pop, ou o que for. E algumas dessas estrelas tiveram nas suas composições um vislumbre da vida, da frescura. Algo está lá de fato. A personalidade, a pessoa volta do ato de criação ou da atuação e retorna ao antigo eu, o que por vezes traz uma carga muito pesada. A habilidade veio do reino da não personalidade e ficou integrada na pessoa. Ela não entende que a inspiração não é do eu dela, mas sim do ser, achando-se, assim, muito especial. Por isso, gera-se um enorme conflito entre o poder que vem da não-forma e a própria pessoa, que é limitada. Não interpreta corretamente e reclama para ela a especialidade. A magia que vem do reino da não-forma para a sua vida é quando olha para a nossa civilização e parece que desapareceu completamente, porque ela é quase totalmente não sagrada, é profana. É uma lúgubre e pesada estrutura que os humanos criaram. Quando olha para a corrente principal da civilização, sem palavras. Quando viaja para qualquer parte do mundo, observa que os humanos parecem estar cansados e aborrecidos. Há um tédio que carregam, fruto da civilização que aparenta estar a triturá-los. Mais um dia de atividade monótona, de vã corrida para um lado e para o outro. Os que estão a correr atarefados sabem no seu íntimo que ela é inútil. Para quê?
Se perguntarem aos executivos das grandes empresas por que é que estão a correr para todo lado como loucos, eles não conseguirão lhe dar uma resposta, exceto: bem, nós estamos a expandir, a organização está a crescer, estamos a engolir outras organizações e é a nossa razão para existirmos. Crescer, ficar maiores, acumular mais e por isso que blá 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 blá. Esta explicação é totalmente sem significado, razão pela qual a nossa civilização está a entrar em colapso. Uma delas é que os humanos que ainda estão a sustentá-la não conseguem carregar o peso da estrutura que criaram. O complicado mundo global que criaram, de absurda complexidade gerada só pela complexidade em si, é pesado demais para o carregarem. Já não conseguem carregar a sua criação. Isso é só um reflexo do seu estado de consciência, no qual não há nenhum intervalo na corrente de formas, umas atrás das outras, de pensamentos, um atrás dos outros. A voz na cabeça, que nunca para de falar, tornou-se a civilização, que é obcecada pela forma e pelas coisas. E, portanto, nada sabe do que é a mais importante dimensão da existência humana: o sagrado, a serenidade, a não-forma, o divino. Tudo isso se tornou sem significado na nossa civilização. Todavia, muitos humanos estão a ficar cientes do que se passa. Há muita investigação para algo mais, e esse número de humanos está a crescer a cada dia que passa. E isto é a beleza dessa situação. Cada um de nós aqui é parte dessa transformação da consciência que está a acontecer no planeta. Não vai acontecer, está a acontecer. Se ainda não estivesse a acontecer, não poderiam estar aqui sentados. Seria intolerável sentar aqui. Todavia, deve haver ainda em alguns de vocês algo da velha consciência que não quer estar aqui. Pode, ocasionalmente, sentir essa resistência emergindo. Alguns nem entendem o que está a ser dito, ouvindo só o som das palavras. Não conseguem ir até onde as palavras apontam. Estão presos à forma, ao som, colados ao pensamento e perguntam: serenidade, pode me explicar o que isso significa exatamente? Esse é um bom exemplo onde a palavra é apenas um apontador, e você deve saltar para fora da palavra. A palavra serenidade aponta para a serenidade. Não é algo para ser acreditado. A serenidade está, é claro, já em si. Não é algo que necessitemos de criar, de trazer à superfície para agir corretamente e, eventualmente, ficarmos serenos ou seguir uma determinada receita. Se fizer A, B, C e D, finalmente ficará sereno. É muito sedutor. Contudo, deu algo a si próprio antes de ficar sereno. O que significa antes de ser você próprio, ou de se encontrar a si próprio. É o problema com toda a mensagem e cada mensagem espiritual. Não que eu condene qualquer método, mas o perigo com qualquer método é que ele vos dá um tempo. Ok, vai chegar lá e encontrar-se. Por que não se encontra aqui e agora? Por que criar algo entre você e você? Assim, a serenidade está já, neste momento, plenamente em si. A serenidade a partir da qual os pensamentos surgem, qualquer pensamento vem e depois volta outra vez. Sente percepções? Aproxime-se um pouco mais delas.